Bem-vindos mais uma vez, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Pois é, leitura feita, chegou a hora de fazer então o vocabulário desse segundo trecho do capítulo 5 do Êxodo. Você viu quanta coisa importante? Que historinha deprimente, hein? Mas veja bem, como é que eu faço com a minha Bíblia? Tá vendo como é que a minha Bíblia está toda rasurada? É assim que eu vou conseguindo fazer os vocabulários. Eu me lembro, portanto. Onde que eu já vi portanto? Você vê que portanto é uma conclusão de uma coisa que já foi falada antes. Está ligada à historinha de cima. Onde foram as leituras que eu já vi? Essa conclusão, usando portanto. Eu deixo entre aspas e coloco ali embaixo. Que livro, que capítulo, que versículo. E aí, quando eu vou fazer um novo vocabulário, eu vou lá e busco referência. Faça isso também na sua Bíblia. Você também pode rasurar a sua Bíblia à vontade. A Bíblia é sua e vai ajudar muito quando você for estudar. Você já começou a convidar seus vizinhos, sua família, seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho para fazerem os seus estudos bíblicos juntos? Faça isso, você vai ver quanto você vai aprender e como Deus vai ficar mais presente cada segundo do seu dia. Você vai ter Deus em você e Ele vai ficar contente, porque é a nossa missão aqui. Quando Jesus ressuscitou, Ele disse: ide e pregai o reino de Deus em todas as nações. No capítulo 9 do livro de Mateus, Ele disse: a seara é grande, poucos, porém, são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nós somos a seara de Deus, nós temos que levar as pessoas, porque as pessoas estão cada dia mais distantes de Deus. E você já sabe, Jesus disse: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e Ele também disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele disse que vem cear conosco, se a gente convidar. Eis que estou à porta e bato. Ele quer cear com a gente, está dizendo lá no capítulo 3 do Apocalipse. Deixe Deus entrar na sua vida. Comece a falar dele agora. Nós estamos na última da nossa temporada aqui. Porque você vai perder essa oportunidade. Por que você vai perder a oportunidade de conhecer Deus agora? Vamos ver então o vocabulário? Portanto, no versículo 3, era Moisés concluindo a ordem de Deus. Agora, quem dá a ordem é Faraó. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia. Essa história de dar ordem é antiga, vem desde Gênesis 12, 20, quando aquele Faraó deu ordens a seus varões a respeito de Abraão e Sara. O Salmo 91 é bem famoso e o diabo também o conhece muito bem, pois recitou o versículo 11, quando foi tentar Jesus em Mateus 4, 6. Todo mundo já ouviu: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Este salmo tem 16 versículos. O povo só conhece um, mas o diabo conhece todos. E no versículo 11 diz: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E o diabo, como sempre, se apropriou da frase e queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo quando o transportou até a cidade santa, com o único propósito de tentá-lo, porque essa é a especialidade dele. Todos estes livros que eu destaquei com respeito a dar ordem, ordenar, são importantes. Mas ao profeta Ezequiel foram dadas ordens que nem a Jesus foram dadas, e ele as atendeu sem reclamar. Tudo para servir de sinal de Deus ao povo de Deus. Outra coisa recorrente na Bíblia é com relação ao tempo, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, naquele mesmo ano. No Gênesis 26, 12, Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Essas repetições é que vão ficando gravadas na nossa mente com a leitura constante, e isso ajuda muito quando for estudar com mais pessoas. Mas Faraó deu ordem naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais. Desde o capítulo 3, versículo 7, já sabemos da existência dos exatores, porém aqui vamos saber que os exatores estão acima dos oficiais, que só aparecem agora, por sinal. Porque no versículo 14 diz que os exatores tinham posto oficiais dos filhos de Israel sobre o povo. Não faz lembrar dos capitães do mato da escravidão transatlântica? Eles eram escravos também. Os oficiais vieram para ficar. Olha só quantos livros vão falar neles. E não tem oficiais de justiça até o dia de hoje?
Enfim, Faraó deu ordem naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, ou seja, aos oficiais dos exatores, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Prestou atenção como cada palavrinha nesta única frase tem precedentes, menos a palha, que só apareceu agora. E estarão em leituras futuras, inclusive a palha. Mas uma coisa se conclui daqui. Os tijolos não são mais feitos como no Gênesis 11, pois lá, na construção da Torre de Babel, o povo ia fazer tijolos e queimá-los bem. Se agora os tijolos são feitos de palha, acho que é meio inconveniente queimá-los, não? Na construção da torre, foi-lhes o tijolo por pedra. Não deveria ser a pedra por tijolo? Em 1 Coríntios 3, dos versículos 9 ao 17, Paulo está dando exemplos de materiais a serem usados na edificação do edifício de Deus, que somos nós. Entre eles está a palha, no versículo 12. E ele disse que o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra permanecer, receberá galardão. Se a obra se queimar, sofrerá detrimento. Entre os outros materiais estão ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno. Qual desses materiais você está utilizando na sua edificação? Quanto ao verbo colher dessa frase, bem diferente em Oséias 8:7, porém, se tornou um dito popular que provavelmente você já ouviu. Em Oséias 8:7 diz: semearam ventos e cegarão tormentas. Captou? E mais uma vez, inversão na história. No primeiro capítulo, não disse que eles edificaram a Faraó, cidade de tesouro, Pitom e Ramessés, no versículo 11? E lá também já estavam os maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Os maiorais de tributos, com certeza, é outro nome dado aos exatores, não acha? Em Jazar, capítulo 69, 77, essa ordem de Faraó para colherem a própria palha vem antes de Moisés falar com ele. Na verdade, começa com o pai deste Faraó, mas não é da palha, nem do restolho, que vai falar em Jazar. Enfim, Faraó dá ordem que lhes imponham a conta dos tijolos que fizeram nos 2 dias anteriores, e estes 2 dias apareceram pela primeira vez no capítulo 4:10. São ontem e anteontem. Em Lucas 13, na passagem que Jesus é avisado do ódio de Herodes, ele diz que vai continuar suas obras hoje e amanhã e no dia seguinte, que se tornarão ontem e anteontem em algum momento. Em 1 Samuel 21:5, Davi usa essas 3 palavras quando está falando com o sacerdote Aimeleque durante a sua fuga de Saul. Faraó dá ordem que lhes imponham a conta dos tijolos que fizeram nos 2 dias anteriores. O verbo impor não havia sido usado antes, mas note a mudança de seu sentido quando é usado no Novo Testamento. Aqui é obrigar, mas no Novo Testamento o significado é pôr. Aliás, em algumas leituras, é mesmo pôr ao invés de impor. E é como eles, Jesus, apóstolos e até Paulo, faziam curas com uma simples imposição das mãos. Os israelitas, que são os antigos filhos de Israel, têm que dar conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. E é assim que a vida deles começa a ficar ainda mais dura, pois agora tem que colher a própria palha. E se agora tem que colher a própria palha, é porque antes lhes era trazida, né? E o pior é que Faraó diz que não é para diminuir nada desta conta. Eu não vi essa palavra conta antes, só como verbo contar na história de José. Mas em Mateus 12:36, Jesus diz que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porém, aqui quem anda ocioso é o povo, segundo o Faraó. E por isso clamam: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Logo, logo, nós vamos saber que eles já haviam adotado os deuses egípcios. Talvez por isso Deus decidiu chamá-los agora. Mas o povo não cansa de criar deuses para si. Leia em Jonas 1:5 como cada marinheiro chamava o seu Deus.
Isso acontece até o dia de hoje. Do sacrifício, já falamos mais no versículo 3. Desde o princípio ofereciam holocaustos, cada povo ao seu Deus. Tanto que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, no capítulo 22 do Gênesis. Pois o povo oferecia mesmo seus primogênitos, e assim Deus quis provar a fé de Abraão, oferecendo Isaque a ele. Mas Deus mudou isso. Agora os sacrifícios são carneiro, cabrito ou até bode, que serão comidos no final. Mas os sacrifícios tinham que ser feitos. Até vieram a fazer parte da Páscoa, que Jesus também celebrou. Quanto a diminuir, Moisés diz em Deuteronômio 4:2 e depois no capítulo 12:32, o mesmo que será confirmado em Apocalipse 22, versículos 18 e 19. É para não acrescentar nem diminuir nada do que foi ensinado. No versículo 9, Faraó dá a ordem: agravem-se ainda mais o serviço sobre estes homens. Daí, conclui-se que as mulheres foram poupadas deste serviço, porém, elas também terão a sua ocupação. Neste caso, Faraó diz que é para que os homens se ocupem no serviço e não confiem em palavras de mentira. Tem duas palavras novas nesse versículo: ocupar e confiar, e cada qual com sua importância. Olha aí quantos exemplos futuros do verbo confiar, especialmente em Mateus 27:43, o povo está se referindo ao Salmo 22:8. Confiou no Senhor, abusando de Jesus na cruz. Vê como eles conheciam muito bem as Escrituras, mas a maldade é maior do que o amor que Jesus tanto apregoou. Ele diz no mesmo Evangelho de Mateus: por tuas palavras serás julgado e por tuas palavras serás condenado. Então, cuidado com as palavras. Faraó diz que é para que os homens se ocupem no serviço ao invés de confiar em palavras de mentira, mas é isso que o povo faz. Prefere acreditar na mentira, principalmente quando a verdade é dura demais. O capítulo 28, dos versículos 11 ao 15 de Mateus, fala como os soldados foram instruídos a mentir sobre a ressurreição de Jesus. E eu acho que vem daí aquilo que foi dito por um alemão, parceiro de Hitler. Uma mentira contada 1000 vezes se transforma em verdade, pois até hoje tem quem não acredite que ele ressuscitou. Só que o Apocalipse 21:8 e depois no capítulo 22:15 aponta que os mentirosos estão entre aqueles que não herdarão o reino de Deus. O versículo 6 diz que Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo. Falaram e disseram: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. E esta forma do verbo ir é interessante, pois eu jamais vi alguém usar, nem em livros comuns, só aqui na Bíblia. E apenas nesse trecho aparece 2 vezes. Em Mateus 28:19, Jesus está enviando os discípulos e nós também, dizendo: ide, ensinai todas as nações. Eu estou fazendo a minha pequena parcela. E você? Ainda no Evangelho de Mateus 10:38, ele diz: quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mas voltando à leitura, agora entornou o caldo para os lados dos filhos de Israel, hein? Tem que procurar palha, achar e ainda fazer a mesma quantidade de tijolos. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, pois era lá mesmo que foram escravizados. Mas nem assim tentaram fugir, né? Só que eles começaram a colher restolho em lugar de palha. O que é um restolho? Deve ser alguma coisa parecida com a palha, não? Não foi visto antes, mas nas outras leituras em que aparece, o restolho dá a impressão que é ainda mais leve do que a palha. Só que na falta de palha, vai restolho mesmo. Mas os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Já pensou que aflição? Se eu for falar os detalhes descritos no livro de Jasar,
de alguns dos materiais que usaram para dar conta da tarefa de cada dia. Você não vai acreditar. Uma tarefa, uma obra, um serviço, 3 palavras diferentes para explicar a mesma coisa, né? Mas quando chegar no capítulo 12, na instituição da primeira Páscoa, vai dar para ir separando minimamente uma da outra. Lá no versículo 16, a ordem de Deus é que não se faça nenhuma obra naqueles dias. No provérbio 31:15, a mãe do rei Lemuel está dando conselhos a seu filho, dizendo o seguinte sobre a mulher virtuosa. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. O serviço já é mais comum e já foi visto muitas vezes. Lembra no Gênesis 26 que Isaac tinha muita gente de serviço? Aqui, os israelitas têm que acabar a obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E do verbo haver, eu quero aproveitar esta oportunidade para adiantar outra vez o dito de Jesus em Mateus 10:26, quando ele diz: nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Você já ouviu falar em ocultismo? Tirado da Bíblia. E por que é que tanta porcaria está sendo trazida à luz agora? No versículo 14, uma coisa curiosa. Foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre o povo. E os exatores disseram a eles: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje fazendo tijolos como antes? Sendo assim, já se passaram 3 dias e os oficiais dos filhos de Israel também tinham que trabalhar nas obras, né? É a primeira vez que se fala em açoites, mas em Deuteronômio 25, dos versículos 1 ao 3, vai ser permitido por lei. Os apóstolos foram açoitados, Paulo foi açoitado, Jesus foi açoitado. Mas os oficiais dos filhos de Israel, como tinham acesso direto a Faraó, foram a ele e clamaram, dizendo: por que fazeis assim a teus servos? Observe que eu destaquei este porquê separado do outro porquê, numa palavra só, no versículo 8. Porque a nossa gramática é assim, porque junto é resposta ou explicação. Porque separado é uma pergunta. Tem ainda outras explicações, mas não cabe falar aqui. O mais importante é ver que a gente aprende o próprio idioma, somente lendo a Bíblia constantemente. Outra coisa que destaquei aqui é pelo que, outro termo bíblico, o que não se vê no dia a dia, porém é recorrente na Bíblia. E é também uma justificativa, como por isso. Os oficiais dos filhos de Israel clamaram a Faraó, dizendo: por que fazeis assim a teus servos? Então deve ser a primeira vez que são açoitados, né? Mas eles continuam a reclamação. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. E eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Que reclamação é essa, se eles estavam juntos com os exatores, quando o faraó deu a ordem para que não se desse mais palha a eles, para irem colher a própria palha, no versículo 7? Combinado não é caro. Não adianta agora dizer que o povo de Faraó tem a culpa. Eles tinham que ter se manifestado contra a ordem antes, é ou não é? Agora é tarde e Faraó diz: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis conta dos tijolos. Ai, ai, ai. Aí foi que os oficiais dos filhos de Israel viram-se mesmo em aflição. Isso significa que ficaram em aflição, não é o verbo ver, viu? Eles viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E daí tiramos uma lição importante: não deixar passar adiante uma coisa que sabemos que vai nos prejudicar mais tarde.
Esse vocabulário poderia ser muito mais longo se fôssemos entrar em merecidos detalhes, porém, vamos aguardar uma nova oportunidade que logo virá. Por hoje, a Bíblia Sem Maquiagem se despede, contando com você para a próxima e última leitura desse capítulo, que também é bem pequena. Até lá!